Salve, salve, rapaziada! Como não sei que horas vocês estão assistindo a esse vídeo, como de costume, deixo aqui de pronto meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. No vídeo de hoje você vai aprender a como estudar para delegado do absoluto zero. Quer ser delegado, quer ser delegada de polícia e não sabe por onde começar, você chegou no vídeo certo. Aqui você vai aprender um passo a passo do que você deve fazer para acelerar a sua aprovação para delegado de polícia. Obviamente, delegado é um cargo de elite, é um cargo de cadeia de comando, é um cargo que já entra com status de liderança e, obviamente, é um cargo de baita privilégio, mas eu vou mostrar para você que é possível conquistar sua aprovação em pouco tempo, como eu conquistei a minha, como os meus alunos, muitos deles têm conquistado a deles. Beleza? E já adiantando aqui um spoiler para vocês, 90% dos candidatos cometem um erro muito grande na preparação e que pode custar aí anos e anos de estudos. Costumo dizer que no concurso público ou na estrada da aprovação para concurso público, tempo é literalmente dinheiro, porque quanto mais tempo você demora para passar, mais tempo você fica sem receber dinheiro, sem estar ali com o seu contra-cheque no caso de delegado de polícia. Então, o que a gente tem aí? Estou aqui num esqueminha vou rabiscando e vai aparecendo aí para vocês. Vamos que vamos. Delegado de polícia, a gente tem inúmeras vantagens de estudar para delegado de polícia. O que eu destacaria aqui é as vantagens de estudar para delegado. Perdoem a minha letra, mas vocês vão ter que se virar com isso aí mesmo. As vantagens de estudar para delegado de polícia são muitas. Primeiro, não preciso dizer nada que os salários são bastante atrativos. A gente tem aí salários que podem variar tranquilamente de 15 mil inicial até mais de 30 mil inicial. Então, galera, é óbvio que isso tem que ser, sim, um motivador para você fazer concurso. Você vai buscar concursos que paguem um salário bom para você. E a transformação que o concurso público pode fazer na tua vida realmente é quase que indescritível. Você num dia não está ganhando nada, está precisando da ajuda dos teus pais ou está se sustentando com um pouco ali, só para mantendo o mínimo existencial, depois você passa a ganhar 20, 30, 40 mil reais por mês, do dia para a noite. Do dia para a noite, entre aspas, né? É porque num dia você não está ganhando nada, no outro você está ganhando um salário um tanto quanto justo. E os cargos de delegado têm isso, fora aquelas verbas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o salário inicial é de quase 29 mil reais, bruto, obviamente, mas você ainda tem aqui a possibilidade, no Rio, de tirar o RAIS, né? Que é aquele regime adicional de serviço, nada mais, nada menos do que plantão extra. E você pode acrescentar aqui tranquilamente quase 6 mil líquido no teu salário. Então, realmente é um baita de um salário. Sou delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro atualmente. Fui delegado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais por 4 anos e meio antes da minha aprovação aqui no Rio. Eu comecei a estudar para concurso pensando no concurso do Rio de Janeiro e que é o concurso de delegado mais difícil do país. Já falo isso inúmeras vezes, o pessoal esperneia às vezes, mas não tem como discutir isso. São muitos fatores que fazem com que o concurso do Rio seja o concurso com um nível de cobrança muito maior e com um grau de dificuldade maior. Posso citar alguns dos problemas que os candidatos têm que enfrentar aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, a banca é própria e faz as questões desde a primeira fase, ou seja, Sebrasp, FGV, nada disso faz questão do concurso do Rio. Quem faz as questões é o examinador aqui no Rio de Janeiro. Então é o Paulo Rangel, por exemplo, de processo penal, é o Bruno Gilabert no direito penal, a depender da disciplina que você vai enfrentar. Número 2, discursiva. São 3 dias de prova discursiva. Você vai fazer um dia de penal e processo, outro dia de constitucional administrativo, outro dia de civil e medicina legal. Nenhum outro concurso do Brasil tem isso. Além do fato de que você vai ter que enfrentar uma prova discursiva de civil e medicina legal e uma oral de civil e medicina legal. Sim, essas 6 disciplinas que começam o concurso e terminam, então você vai ter que enfrentar uma oral de civil e medicina legal se você for se candidatar para delegado no Rio de Janeiro. Também outro ponto que não tem em nenhum outro lugar do Brasil. Sem destacar também o fato de que aqui, muitas vezes, a cobrança de posicionamentos dos examinadores vem até na primeira fase, que torna a prova um tanto quanto peculiar. Mas o fato é que, sim, Rio de Janeiro é um dos melhores salários aí na federação, em termos de delegado de polícia, e essa é uma das vantagens do cargo de delegado. Outra vantagem que eu gosto de destacar muito, obviamente, que é um cargo com bastante prestígio, né? Sim, é um cargo de muito prestígio. Você é delegado de polícia, muitas vezes o seu cargo vai preceder até o seu nome. Pô, fulano é delegado. Chegou o delegado está na área. Eu sempre quis ser delegado de polícia, sou suspeito para falar, gosto muito da atividade de delegado de polícia. Para quem não sabe, o delegado é o presidente das investigações. Ele conduz as investigações na Polícia Civil, ele gera a equipe, ele gera o patrimônio da delegacia. Enfim, ele é o responsável pela gestão, tanto
de pessoal quanto da investigação da unidade policial. E se você for trabalhar como delegado titular, delegado de terceira classe, dependendo da nomenclatura aí do estado que você for ser lotado, que você for aprovado. Mas você pode trabalhar também no regime de plantão. Aí o seu trabalho é praticamente técnico-jurídico. É análise técnico-jurídica de potenciais capturas flagranciais. Mas você vai sim exercer um cargo de bastante prestígio. Outra vantagem de estudar para delegado que eu gosto de destacar muito, a gente tem muitas vagas, são muitas oportunidades. Das carreiras jurídicas, delegado é uma das que possuem mais vagas para você estudar. Tivemos aí um concurso recente para a Polícia Civil de São Paulo com mais de 400 vagas. Tudo bem que esse foi muito fora da curva, mas a gente tem aí a maioria dos concursos no Brasil, muitas vezes entre 50 e 100 vagas disponibilizadas para delegado, e isso para as carreiras jurídicas é realmente muito fora da curva. Então, é uma oportunidade porque você tem mais vagas, mais chances de conquistar a sua vaga. E o que eu gosto de destacar também é que você tem um número reduzido de disciplinas. Posso colocar aqui menos disciplinas a serem cobradas nos concursos de delegado, em regra, tá? Então, significa que menos conteúdo, mais chances de você passar em menos tempo se você decorar esse conteúdo. Então, galera, é importante que vocês tenham em mente que o estudar para delegado de polícia possui inúmeras vantagens, como essas que eu destaquei aqui para vocês. São só algumas delas, para esse vídeo não ficar muito longo, galera. E lembrando, aqui a gente tem como requisitos para o cargo de delegado de polícia ser formado em Direito, né? Sua graduação tem que ser em Direito, você tem que ser bacharel em Direito e, agora, sim para todos os estados. Por quê? Porque temos uma lei federal determinando isso, antes não era assim. 3 anos de prática jurídica ou policial. Então eu preciso de OAB, professor? Não, você não precisa de OAB, porque você precisa comprovar prática jurídica. Pode fazer isso, por exemplo, trabalhando como analista, você pode fazer isso ocupando algum cargo de consultoria jurídica, por exemplo, em algum lugar, você pode exercer de outra forma. Agora, a OAB é mais fácil porque você pode fazer 5 atos privativos de advogado por ano. Isso aqui comprova 1 ano de prática jurídica. Beleza? Para mim, essa é a forma mais fácil de comprovar. OAB, para quem estuda para delegado de polícia, é para fazer com o pé nas costas. Beleza, galera? É muito fácil de ser aprovado no OAB se você estuda para delegado. Vamos lá. Então, você precisa de como requisito inicial direito mais 3 anos de prática jurídica ou policial. Que prática policial é essa? Normalmente, prática policial civil, prática policial militar, prática policial federal, policial rodoviário federal, tudo isso tem se aceitado. Guarda municipal, até segunda ordem não, tá? Agora, vai depender do edital. Polícia Militar, alguns editais não trazem expressamente isso, mas a maioria dos editais funcionam ali, aceitam como prática jurídica. Tem um aluno que recentemente foi aprovado para delegado de Santa Catarina, ele era PRF e ainda estava na faculdade de Direito. E se formou próximo à data da posse. Ele tomou posse como delegado logo depois de graduar em Direito e ele comprovou os 3 anos de prática como policial rodoviário federal, mostrando, inclusive, que é muito possível você conquistar a sua aprovação, mesmo tendo que trabalhar, conjugar trabalho e estudo. Beleza, galera? Então, Direito mais 3 anos de prática jurídica, idade mínima aqui, na maioria dos cargos é 18 anos, não precisa nem citar isso, dificilmente alguém vai tomar posse com 18 anos, você vai ter que ter faculdade antes, não vai ter como. E aqui, a maioria das vezes, exige-se a CNH categoria B, né? Então, se você não tem CNH, vai tirando aí, porque provavelmente você vai precisar. Tranquilo? O que a gente tem previsto para esse ano de concurso de delegado de polícia? O que a gente vai ter previsto esse ano para concurso de delegado de polícia? A gente tem diversos concursos previstos para acontecerem no ano de 2025, 2026, na verdade, né? Esses próximos anos aí, isso já tivemos vários concursos esse ano. Já tivemos PCMG, já tivemos o final do concurso da PCSP, já tivemos, o que mais que a gente teve? PC Pernambuco, já tivemos PC Ceará, já tivemos... Estou querendo me lembrar aqui os outros concursos que já tiveram, Polícia Civil de Santa Catarina. Então, galera, o que eu disse? São muitas oportunidades e destaco. Normalmente, os 2 últimos anos dos mandatos de governador do estado são os anos com mais concurso de delegado. Por quê? Porque o governador gosta de fazer política em cima disso. Ele vai querer bater no peito e dizer que nomeou tantos delegados antes dele se candidatar novamente, ou antes dele apresentar o candidato dele. Então, sim, 2025, 2026 a gente vai ter muitas oportunidades. O que a gente tem aí na agulha?
PC Paraná, tá na agulha. Salário lá na PC Paraná, salvo melhor juízo, tá quase R$23 mil inicial. Bom, né? Já ajuda a pagar as contas. PC Maranhão também tá na agulha. Qual é o salário da Polícia Civil Maranhão? Acho que quase, tô arredondando tudo, tá? 19 mil. PC Piauí. PC Piauí também está aí na agulha para sair, quase 22 inicial. PC Bahia. PC Bahia, a gente tem aqui um salário, coitada da Bahia, né? Quase R$14 mil. Salário dos mais fracos aí no Brasil, mas não sei se tem alguns outros penduricários. Enfim, são concursos que estão muito próximos de terem o edital publicado. Qual mais? PC Rio Grande do Sul, também salário inicial bom lá, acho que é 23 ou 24 mil, não me lembro exatamente. O que mais que a gente tinha aí previsto? PCDF, também está um concurso já muito próximo de acontecer. Salário aí muito bom também inicial, salvo melhor juízo 25, algo nesses moldes assim. Beleza, galera? Isso é para mostrar que a gente tem muitos concursos que estão muito próximos do edital publicado. Delegado Rio de Janeiro, pô. PCRJ. PCRJ, inicial de 28 mil. Isso aqui já está com 85 vagas autorizadas para delegado. Já está com 85 vagas autorizadas para delegado. Então a gente está com muitas oportunidades e, obviamente, você tem que se preparar da melhor forma possível. Mas é muito importante o seguinte, galera. A primeira coisa, ativa aqui a notificação do vídeo, curte aqui esse vídeo aqui, porque qualquer notícia sobre concurso de delegado, qualquer análise, você vai ser notificado e vai ficar por dentro disso. Então a gente tem conteúdo aqui sempre focado para você que estuda para concurso público, então é muito importante que você ative as notificações para você não deixar de receber nenhuma das nossas informações. Estou apagando aqui porque a gente vai começar agora. Primeira coisa, galera, a gente tem que vou trazer aqui o conteúdo focado como base para encurtar o caminho para a aprovação de vocês para o concurso de delegado de polícia. Primeira coisa, você tem que entender a estrutura das provas de concurso de delegado. Normalmente, como é que é a estrutura? Esse vídeo é para quem quer estudar para delegado do absoluto zero, então você tem que saber qual é a estrutura que você vai enfrentar. As provas de delegado de polícia normalmente são divididas em algumas etapas. As etapas relativas ao conteúdo jurídico etapa objetiva, você vai fazer múltipla escolha, né? Questão de marcar X, uma discursiva e uma oral. Essa daqui é que diz respeito ao conteúdo jurídico, tá? Depois você tem outras etapas, em muitos concursos. A etapa física aqui, que envolve o TAF ou exames médicos, que tem concursos que não possuem a etapa do TAF, mas temos aqui, sim, vários estados que exigem. Por exemplo, Rio de Janeiro era um teste ergométrico na esteira, não tem, mas agora a Polícia Civil de Minas Gerais tem teste de aptidão física, que é o TAF. A gente vai ter aqui a etapa psicológica, né, com o psicotécnico. A gente vai ter a etapa, todos eles, sim, de exames médicos. Você vai ter que comprovar aqui. Então, mas em relação a conteúdo, a gente tem 3 etapas normalmente, objetiva, discursiva e oral. Qual é a peculiaridade? Alguns estados reúnem no mesmo dia objetiva e discursiva. Então, na parte da manhã, você vai fazer uma prova objetiva e na parte da tarde você vai fazer uma prova discursiva. E, obviamente, você só vai ter a sua prova discursiva corrigida se você ficar dentro da nota de corte na prova objetiva. Muitos dos concursos fazem isso. E muitos deles, diria que os principais concursos de delegado do país não fazem esse esquema, tá? Os principais concursos de delegado do país colocam a objetiva e a discursiva em dias separados, fazem um dia só para a objetiva, um dia só para a discursiva. Isso aqui normalmente dura uns 3 meses entre as etapas, no máximo, tá? 3 meses entre as etapas. Então, obviamente, você vai ter que se preparar para enfrentar essas fases. Esqueci aqui ainda tem uma etapa de investigação social, tá? Para ver se você tem uma conduta escorreita, se você tem um passado escorreito e que faça jus a ocupar o cargo de delegado de polícia, investigação social. Todos os concursos têm de delegado a etapa da investigação social. Tranquilo, galera? Então, qual vai ser o meu foco aqui nesse vídeo agora? A gente vai trabalhar o que você precisa saber em relação ao conteúdo. Não vou falar aqui muito sobre atividade física, não vou falar sobre exame médico, nada disso. Eu vou falar bastante sobre quais as condutas que você vai ter que adotar para dominar o conteúdo que você vai precisar para enfrentar a prova objetiva, discursiva e a prova oral de delegado de polícia. Aqui a gente tem que pensar inicialmente da seguinte forma. Primeiro, você não tem que se preparar
E esse é o principal, um dos principais erros dos concurseiros ou de quem estuda para delegado de polícia. Você não tem que ficar estudando especificamente para cada concurso. Você tem que se preparar de forma a criar uma base comum. A maioria dos delegados possui uma gama, um rol, uma lista de disciplinas comum, muito parecida, que se você dominar, você vai conseguir conquistar sua aprovação em vários concursos. Eu passei em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, nomeado dentro das vagas em todos. No Rio de Janeiro, no top 10 do concurso. Por quê? Você acha que eu estudei específico para cada um deles? Obviamente que não. Eu criei a minha base comum e aí na reta final de cada concurso, aí sim, você afia o seu machado, trazendo as especificidades daquele edital para a sua rotina de estudos. Beleza, galera? Então não tem essa de estudar especificamente. Isso é papo de cursinho preparatório para te vender curso reta final. É isso que o cursinho reta final faz. Ele fala para você que tudo que você estudou não serve de nada, você joga isso tudo fora e agora tem que comprar o material milagroso dele de reta final. E aí você faz a pior coisa que você pode fazer na sua preparação. Você joga fora todo o teu material, que era aquele material que você tinha criado uma baita intimidade, para então pegar um material novo próximo à data da prova. Vai ter que criar intimidade do zero com o material próximo à data da prova. Isso não existe. Próximo à data da prova é o momento que você mais tem que mergulhar sobre o seu material. Criar ainda mais intimidade com o seu material. Esse é o seu principal dever. Beleza, galera? Então, a dica número 1, desde já, para quem estuda para delegado de polícia, em relação ao material de estudos, é que o ideal é que você tenha um material. Material único. Não é para ficar estudando por várias fontes diferentes o mesmo conteúdo. Você não vai ler um dia pelo caderno do cursinho, um dia pela doutrina, um dia pelo caderno do teu amigo, um dia... Não. Sabe por quê? Quando você der um Ctrl F na sua cabeça para buscar a informação, você vai achar ela em vários lugares diferentes e dificulta decorar o conteúdo. Estudar é decorar. Se você entender, melhor, porque te ajuda a decorar. Mas a tua única chance de acertar a questão de prova é se você decorar o conteúdo. E qual a melhor forma de você decorar o conteúdo? Voltando milhares de vezes no mesmo conteúdo, no mesmo lugar, revisão, rever, ver de novo, fazendo inúmeras revisões. Como é que a gente vai fazer revisões? A gente fala aqui para você daqui a pouco como é que você vai fazer as suas revisões. Então, galera, a gente tem aqui o material. Esse material tem que ser único. E esse material tem que te preparar para as 3 etapas que eu falei. Objetiva, discursiva e oral. Então, nada de ter material que te prepara só para a fase objetiva, fazendo só questão, lendo lei, estudando jurisprudência. Se você estudar só por isso aqui, no máximo você vai passar na primeira fase. E aí você vai tomar bomba na segunda. Por quê? Na primeira fase é marcar X. Então você ficou decorando ali as questões, decorando ali a lei, decorando a jurisprudência, beleza. Aí você vai para uma discursiva, às vezes no mesmo dia, às vezes 2 meses depois, e aí a pergunta vai ser: discorra sobre 30 linhas. Fundamente, 40 linhas. Tu não vai ter base para isso. Não tem como. Então o teu material tem que trazer conteúdo relativo à lei, doutrina e jurisprudência. Tem que saber conteúdo relativo à legislação que impera no Brasil, Código Penal, Código Processual Penal, legislação esparsa, Constituição Federal, todas as leis que dizem respeito ao direito administrativo, tudo. E doutrina, o que a doutrina fala sobre cada tema. E, obviamente, jurisprudência, os temas mais recentes, as decisões mais recentes dos tribunais superiores de hoje até 2 anos para trás. Isso tudo tem que estar no seu único material. Você pode estudar por fontes diferentes se você ler a lei em determinado material, ler a doutrina em outro e ler a jurisprudência em outro. Não tem problema. O que não pode é ler o mesmo conteúdo por várias fontes. Um dia eu vou estudar aqui, por exemplo, Direito Penal, Princípios, pelo meu caderno. Na próxima vez que eu vou estudar Direito Penal, eu vou estudar Princípios pelo livro do Rogério Greco. Não. Você adote um material para o tema que você vai estudar. Beleza, galera? E em relação ao material, ele tem que, obviamente, te preparar para as 3 etapas e compilar no mesmo local lei, doutrina e jurisprudência. Isso é o ideal. Agora, quais matérias eu falei que a gente tem que dominar numa primeiro momento? Vamos chamar assim, primeiro momento da preparação. Você tem que dominar as matérias base. Quais são as matérias base para delegado de polícia? Aquelas que normalmente estão em quase todos os concursos. Penal, processo penal, constitucional, administrativo, civil, medicina legal, criminologia, direitos humanos e legislação extravagante, legislação especial. Essas matérias aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um rol de 8 ou 9 disciplinas que vão estar em
80%, 90% dos concursos de delegado. Poxa, professor, mas tem concurso que cobra ambiental. Tem concurso que cobra tributário. Tem concurso que cobra processo civil. Isso aqui vai ficar para uma segunda etapa. Não faça nada antes de decorar isso aqui. É isso que vai te colocar no game. É isso que vai te colocar no game para ser aprovado em vários concursos. Delegado Rio, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina. Você vai ter que incluir na reta final aqui português, se for o caso. Só para os estados do sul que você estuda português se for falar para delegado, tá, galera? No resto não precisa. O uso do vernáculo vai ser cobrado em todas as etapas do concurso. Mas português só se cobra diretamente em estados do sul, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tradicionalmente lá se cobra português, em outros concursos não, para delegado. Então, não faça nada antes de decorar, de construir aqui a sua base nessas disciplinas. Não faça nada. O teu ponto número 1 tem que ser estudar isso. Quantas horas você tem que estudar por dia? Eu sugiro que você consiga arrancar na sua rotina aí, no mínimo, 3 ou 4 horas, tá? Eu falei 3 horas, mas o ideal é que você consiga arrancar 4 horas. Dificilmente você não consegue 4 horas por dia, se você apertar daqui, apertar dali. E como é que você faz isso? Você pega a sua agenda, estabelece tudo que é inegociável, que você não pode tirar. Tal hora eu preciso levar meu filho no colégio. Então essa hora você não vai estudar. Tal hora eu preciso trabalhar, porque eu trabalho de tal a tal hora. Então você não vai estudar. Depois que você colocar a sua agenda, engessar tudo aquilo que você não tem como negociar, o resto tu preenche com estudo, amigo. E aí você não negocia mais. Você não vai deixar para encaixar o estudo se sobrar. Não, não. Você sabe que de 7 às 8 não dá porque tu busca teu filho no colégio. Mas de 9 a meio-dia é teu horário de estudo e nada vai substituir esse horário de estudo. Nada. Só se for questão de vida ou morte, tá? Então, se você trabalha, por exemplo, de 9 às 18, sei lá, você vai acordar às 5 horas da manhã. É isso mesmo. Você vai acordar às 5 horas da manhã para estudar o máximo que você conseguir antes do trabalho. E se você der o gazão aqui, você consegue 3 horas. E no final do dia, se vier, 1 hora vem de lucro. Na hora do almoço, 1 hora vem de lucro. Mas você já garantiu 3 horas aqui. E, obviamente, quem trabalha e estuda tem que focar em finais de semana e dias de folga para aumentar o número de horas de estudo semanais. Tá, galera? Então, o teu foco vai ser em ganhar umas 3, 4 horas de estudo. Se você tem o dia inteiro para estudar, obviamente que você vai estudar o dia inteiro. Quantas horas? O céu é o limite. Não tem essa de ser saudável, equilibrado quando se trata de estudar para concurso público. É claro que umas 8 horas está mais do que bom se você conseguir estudar. Leve o estudo como trabalho. Na época que eu estudava, só estudava, antes de ser aprovado para delegado em Minas Gerais, minha primeira aprovação, eu estudava em média 8 horas por dia. Depois que eu fui aprovado para delegado em Minas, tive que conjugar o estudo, trabalho de delegado com estudo para o concurso de delegado do Rio de Janeiro, eu passei a estudar 4 horas por dia, de média. Não tem problema, conquistei minha aprovação nos 2 momentos. Então, o foco tem que ser em ganhar aí o máximo de horas que você puder. E óbvio, próxima data das provas, se você puder ganhar ainda mais alguns minutos por dia, é melhor, porque quanto mais horas de estudo, mais revisões, maior a sua chance de acertar as questões de prova. Beleza, galera? Comenta aqui, aproveita para mim, comenta aqui nesse vídeo qual é a sua maior dificuldade ao começar os estudos. Vamos criar aqui uma rede de apoio nos comentários, um ajudando o outro, e além disso eu vou usar os seus comentários de referência para gravar outros vídeos e esclarecer esses pontos. Tranquilo, galera? Então, como é que você vai fazer aqui com essas matérias? Como é que você vai fazer a sua revisão? Você vai dominar essas 8, 9 matérias num primeiro momento, tá? E aí, só depois que você tiver dominado essas, você pode incluir na sua rotina de estudo matérias que eu chamo de secundárias, que é ambiental, tributária, a não ser que você estude, por exemplo, só para o concurso da Polícia Federal. Aí você vai ter que colocar na tua rotina de estudos algumas disciplinas, como direito internacional público e privado, direito previdenciário. Se não for esse o teu caso, mantenha nas 8, 9 disciplinas e eu arrisco a dizer que em qualquer outro concurso você consegue aprovação, complementando a tua preparação na reta final desse concurso. Como é que você vai fazer o seu esquema de revisão? Como é que vai ser a sua revisão? E aqui eu vou tentar ser o mais sucinto e rápido possível, que a gente não tem muito tempo aqui nesse vídeo. Primeiro, o método que você vai empregar para você estudar vai ser uma disciplina por dia. A gente tem algumas exceções, eu vou dizer para vocês como é que vocês vão fazer isso, mas em regra você vai estudar uma disciplina por dia. Ou se você vai começar o seu estudo agora,
bloco de dias sucessivos, que eu chamo. Galera, essa aula aqui vale ouro, tá? Manda pro teu amiguinho que estuda para delegado, porque isso aqui é conteúdo que vale ouro, vale dinheiro. Essas são as suas duas formas mais simples, básicas e ideais de estudar. Como é que você vai fazer? Vou colocar aqui a semana, por exemplo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tranquilo? Vamos imaginar que você está começando a estudar hoje. E aí você vai começar e vamos imaginar que hoje seja segunda-feira. E você vai começar a estudar por aquelas disciplinas que eu listei lá, aquelas 8, 9 disciplinas. E seguindo a regra de uma disciplina por dia. Então você vai estudar na segunda-feira penal. Isso significa que você vai estudar o dia inteiro penal. O seu material único. Que vai compilar nele lei, doutrina e jurisprudência, como já conversamos sobre. Você vai estudar o dia inteiro de direito penal, beleza? Então vamos imaginar que o seu caderno aqui de direito penal tenha, por exemplo, 600 páginas. Estou só usando como exemplo, tá, galera? E vamos dizer que você, estudando o dia inteiro de penal aqui, você tenha lido 100 páginas de direito penal. Você parou na página 100 do seu caderno. Só uma situação hipotética, tá, galera? Amanhã você vai estudar processo penal. E vai fazer a mesma coisa com o seu caderno, vai avançar o máximo que puder nele. Depois de amanhã, quarta-feira, você vai estudar constitucional, depois administrativo, depois civil, depois medicina legal, depois criminologia, depois direitos humanos e depois legislação extravagante. Ah, professor, mas eu não estudo domingo. Tá bom, pula o domingo e bota no dia seguinte. Vamos ser pragmáticos aqui. Vamos lá. O que vai acontecer quando você esgotar as 8, 9 disciplinas, seguindo uma disciplina por dia? Você vai voltar para a primeira disciplina que você tinha estudado, penal. E adivinha só de onde que você vai estudar? De onde você tinha parado, página 101. Tu vai começar daqui, amigo. Da página 101 em diante, fazendo uma marcação adequada. Não vai caber nesse vídeo aqui, mas você tem que saber marcar o seu material, sinalizar o que é conteúdo de lei, doutrina, jurisprudência. O que é conteúdo de primeira fase, o que é conteúdo de segunda fase, o que é exceção, o que é regra, o que é prazo, o que é meta. O que é fração? Você tem que saber sinalizar corretamente. Isso vai facilitar as suas revisões. E você vai fazer aqui novamente, página 101. Você vai fazer a mesma coisa com processo penal, vai continuar de onde tinha parado. Administrativo, civil, medicina legal, criminologia, direitos humanos, legislação especial, legislação extravagante, até o dia que vai voltar de novo a penal. E vai continuar de onde tinha parado. Até um momento que você vai acabar o seu caderno de direito penal, que eram de 600 páginas. Você vai ter ido em 600 páginas. E aí, amigo, adivinha só o que aconteceu? Começou a sua revisão. Sem loucura. Sem essa loucura que inventam para você de revisão a cada 7, 18, ciclo de revisões que não se sustentam a longo prazo. Isso não existe. Isso não existe, tá? Você vai esgotar e depois da quinta, sexta vez voltando ao seu material, você vai começar a ler da página 1, começando a sua revisão, já com o seu material marcado. E quanto mais você se debruça sobre a leitura do seu material, mais rápido você passa por ele, mais intimidade você ganha com ele e com isso, mais rápido você chega a fazer uma nova revisão. Então, se antes você demorava 6, 7 dias para esgotar o material de penal, você vai passar a demorar 4 dias, 5 dias, 3 dias. E quanto mais rápido, maior o domínio do tema. O que eu falei lá de bloco de dias sucessivos é você fazer vários dias a mesma matéria até esgotá-la. É bom e é ruim ao mesmo tempo. Por quê? Se você bota penal, 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 parou. Processo penal, processo penal, processo penal, processo penal, processo penal, constitucional, constitucional, constitucional. Você fica muito tempo sem voltar a penal. Isso pode causar um gap maior de esquecimento no conteúdo. Esse método só funciona se você tem o dia inteiro para estudar. Porque aí você consegue avançar muito na disciplina. Não se engane e não caia em papo de quem diz que você tem que estudar várias disciplinas no mesmo dia. Quando você estuda mais de uma disciplina no mesmo dia, 4, 5 disciplinas, você fica flutuando de um assunto para o outro. A ciência já diz que quando você estuda temas desconexos é mais difícil de fixar aquele conteúdo. Você perde tempo ao migrar de uma disciplina para outra.
naturalmente teu cérebro entende como aquilo ali é um momento de descanso. Parei penal aqui, vou passar para processo, mas antes eu vou dar uma paradinha. Então você vai perdendo tempo. E o que acontece? Se eu avancei estudando penal um dia inteiro, 100 páginas, se você tivesse estudado 4 ou 5 disciplinas junto com o direito penal, você vai ter avançado aqui 12 páginas. Então não tem sentido isso. Se você avança só 12 páginas em penal, olha o tempo que você vai demorar, ainda que você estude 4, 5 disciplinas no mesmo dia. Então uma falsa impressão de que você estuda mais quando você estuda várias disciplinas. Não. Você até estuda mais disciplinas, mas você estuda o mesmo conteúdo? Não. Você estuda outros conteúdos. Então você quase nunca chega à revisão. Aí começam a inventar métodos de a cada 7, 21 para voltar no tema que você tinha estudado. Não existe. Uma disciplina por dia, avança ao máximo, para, volta onde você tinha parado, volta onde você tinha parado, volta onde uma hora você vai zerar o conteúdo e vai começar do zero, sem perder tempo. Simplifica a tua vida. Não cai nesse papo maluco de coach que nunca aprovou ninguém em concurso. Beleza, galera? Então, você vai entrar nessa rotina. Ah, mas o meu concurso tem muitas disciplinas. Tem algum jeito de eu colocar mais de uma no mesmo dia? Tem. Você pega as 2 disciplinas com menos conteúdo, as 4 com menos conteúdo e agrupa num dia só. Por exemplo, Criminologia e Direitos Humanos são disciplinas que naturalmente têm menos conteúdo. Coloca as 2 no mesmo dia. Então, no sábado, você estudar só Criminologia, você bota Criminologia mais Direitos Humanos. Só que aqui você tem que equilibrar. Se você tem 6 horas para estudar, você vai estudar 3 horas de cada uma, tá? 3 horas de uma, 3 horas de outra. E anotar onde você parou, né? Estudei 50 páginas aqui, para. Estudei 60 páginas aqui, para. Para você voltar, na próxima vez que você for estudar nelas, é a mesma coisa. Agrupe as disciplinas com menos conteúdo no mesmo dia. Mas as disciplinas mais densas, penal, processo, constitucional, administrativo, isso tudo você tem que dedicar um dia inteiro para elas. Ah, meu concurso tem 100 processo civil, inclui processo civil na rotina. Mas se você não está estudando com um foco específico em algum edital, só cria a tua base nisso. Depois que você tiver decorado todo esse conteúdo, aí você passa a incluir as matérias acessórias. Processo civil, se você quiser colocar um dia na rotina aqui de estudos de processo civil, você inclui. Tributário, se você quiser colocar junto aqui no dia de constitucional, de repente, para estudar ali o CTN, a parte constitucional de tributário. Se você quiser estudar aqui, sei lá, se você estuda para PF, aí você começa a incluir previdenciário, direito internacional público-privado. Beleza, galera? Esse é o método mais eficaz para você conquistar sua aprovação em menos tempo. Fui aprovado em 7 meses, assim, estudando para delegado de Minas Gerais. Meus alunos foram aprovados aí para delegado de Santa Catarina, estudando 6 meses. Então, é o método que faz você adquirir base em menos tempo. E aí, a partir do momento que você tem um edital publicado, você pega esse edital, analisa esse edital e veja, assim, na reta final, o que vale a pena você incluir na sua preparação. O que vale a pena você incluir na preparação. Você não vai pegar o teu material e jogar fora. Claro que não. Você vai incluir na sua preparação. Se tinha, por exemplo, aqui ambiental e você não estudava ambiental, você vai incluir na tua rotina de estudos um dia para ambiental. Se dentro de processo penal veio um tema que não era estudado no teu material, provas digitais, e o teu material de processo penal não tem provas digitais, você vai incluir provas digitais ali. Mas você não tem que estudar ponto a ponto do edital. Por exemplo, títulos de crédito. Tá lá no edital para concurso delegado do Rio de Janeiro. Você acha que eu estudei títulos de crédito? Óbvio que não. Qual é a chance de ser cobrado numa prova discursiva e numa prova objetiva? Nulo, quase. Muito baixo o custo-benefício de eu ter que decorar aquele título de crédito, perdendo tempo de estudo, se ele não vai ser cobrado na objetiva e na oral, na objetiva e na discursiva. Para oral eu estudei, mas aí isso é para outro vídeo, porque a oral é sorteio de ponto. Se eu sorteasse ali títulos de crédito, eu ia ter que falar sobre ele. Então eu estudei o básico para conseguir apresentar alguma coisa lá na prova oral, caso eu precisasse. Então, galera, isso aqui é a tua base. E quando é que eu treino para minha prova oral? Isso aí é quando você já estiver na oral. Aí temos um vídeo à parte para você saber estudar para a prova oral e saber se preparar para uma prova oral. Ah, e o TAF, como é que eu vou fazer? Primeiro, você vai deixar de ser sedentário, você vai gastar um tempo na tua agenda aí todos os dias para treinar meia horinha, 40 minutos. Ninguém precisa ser atleta profissional, nem vai ser porque você tem que estudar, mas meia hora, 40 minutos você tem que se dedicar para não ser sedentário. Então, musculação, corrida, não sei, crossfit, gosto, acho bom, acho que te condiciona. Só não vai ficar naquele esquema de vou treinar antes de estudar. Aí, meia hora para ir até a academia, 1 hora treinando, meia hora depois que volta, meia hora para o café, meia hora para o banho. 11 da manhã tu não começou a estudar ainda, amigo. Então, deixa para estudar final do dia. Quando é que eu faço questões, professor? Esqueci de falar disso. Questões. É para fazer milhares de questões? Só se você quiser demorar anos para ser aprovado em concurso público. Vai lá no site mais famoso aí de questões, na plataforma, e vê ali os alunos que comentam em todas as questões. Olha o tempo que os caras demoram a passar em concurso público, amigo.
Questão não é para nortear a tua preparação, não é para revisão, revisão no teu material. Questão vai te ajudar a saber se o seu material é bom, porque se você começa a se deparar com um monte de questão que não está no teu material, tem algum problema aí. Agora, se você olha uma questão, primeira pergunta que você faz é, essa questão estava no meu material? Se ela estava no seu material, faltou revisão. Você ainda não decorou para fazer aquela questão corretamente. Se ela não estava no seu material, você para e analisa. Foi uma questão fora da curva? Uma pergunta maluca que não vai se repetir? Então não tem problema, teu material tá bom. Foi uma questão batida? Você tem que incluir no seu material. Era um tema que normalmente cai em concurso? Você tem que incluir no seu material se não tiver. Se começa a acontecer muito isso, é porque teu material está defasado, não tá bom. Se não, é só complementar o seu material. Material de estudos, você sempre vai complementando. E as questões são para, primeiro, ver se o teu material é bom. Segundo, entender a forma de cobrança, como a banca cobra determinados temas, e saber os temas que têm mais incidência em prova. Isso sim é importante. Mas para isso você pode dedicar pouco tempo do seu dia, meia hora fazendo questões. Que momento que você usa para fazer questões? O momento que você estiver mais cansado. Porque o estudo por questões é um estudo mais dinâmico. Então quando você estiver ligadão, no melhor momento de vapor, você tem que estudar o teu conteúdo mais denso. Lei seca. Sou horroroso estudando lei seca. Começa o teu dia com estudando lei seca. É o mais difícil. Depois disso, tudo vai ser mais fácil. E é o momento que você está mais concentrado estudando o tema mais difícil. Pô, depois do almoço eu morro de sono. Tu não vai estudar um tema difícil, então? Faz questão depois do almoço. Final do dia eu quase não rendo. Faz questão no final do dia. É um estudo mais dinâmico. Fiz questão e errei. Como é que você vai estudar aquele tema que você errou? Você vai ler os comentários do amiguinho embaixo? Óbvio que não. Você vai no seu material e estuda aquele tema. Errei uma pergunta sobre princípios do direito penal. O que é o princípio da ofensividade? Errei, eu vou no meu caderno de penal e vou reler o tema de ofensividade. Porque é ali que eu errei. E é ali que eu estou revisando o tema, não pelas questões. Beleza, galera? Então, muita atenção com esses erros, tá? Então, dica de ouro para vocês, além de todas essas que eu já falei, é ter o mesmo material de estudos, sempre complementando esse material, obviamente. Não acha que precisa decorar, bater todos os pontos do edital. Não, o ideal é que você tenha um material que já traga o conteúdo necessário para você. Por isso que um curso preparatório sério, ele já traz aquilo que mais cai na essência dos concursos de delegado. Então é só você decorar aquele conteúdo, não precisa nem abrir o edital. Porque se o curso te der material adequado, você não precisa fazer mais nada, é só decorar aquele material. É isso que a gente faz na Escola de Aprovação Delta. A gente dá um material focado nos concursos de delegado. E afia o machado dele na reta final desse aluno com os nossos módulos sob medida, de graça, sem cobrar nada para o aluno. Sem cobrar nada a mais do aluno. Então a gente dá a base e dá também o reta final para ele. Por isso que os nossos alunos têm conquistado aí a aprovação em menos tempo. Fechado, galera? Espero ter ajudado, então. Mas, lembrando a você que se você estuda para delegado de polícia e quer um acompanhamento ou quer a ajuda de um curso preparatório que tem encurtado demais o caminho dos alunos até a aprovação para delegado de polícia, Escola até Aprovação Delta é o nome do curso preparatório que você tem que se matricular. Não perde a oportunidade de aproveitar as nossas turmas de lançamento que a gente sempre tem condições especiais. Faz a sua matrícula e vem estudar com quem tem aprovado mais alunos em menos tempo para delegado de polícia. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.